Sejam bem-vindos ao canal Piche Sofia. No episódio de hoje, vamos tratar de um assunto um pouco desconfortável, que é a morte. O que é a morte para o gnosticismo? Então, Amanda, pessoas que nos estão acompanhando aqui no canal Piche Sofia. Até como você colocou, o fato da morte ser e ter esse desconforto, esse desconforto está relacionado aí ao pensamento. Então, é o pensamento que teme essa morte. Então, por isso que sente esse desconforto. E, claro, nós vamos aqui nos aprofundar em relação a essa morte. Essa morte que nós vamos tratar aqui é de uma morte que nós vamos colocar de uma forma primeiramente física, depois, em outro episódio, nós vamos tratar de uma morte psicológica, que é a morte do pensamento. Mas a morte, trazendo ela num contexto esotérico, ela é uma defunção. Então, quando você fala em defunto, está falando o quê? De uma defunção, ou seja, uma parte que não tem mais função, nesse plano físico. E num contexto científico, o que nós trazemos? Não tem vitalidade. Então, algo cortou essa vitalidade. E aí, para a questão da gnose, nós olhamos para o anjo da morte, que é um ser que tem essa capacidade. Então, ele tem, posso dizer assim, esse dever, ou claro, adentrando a questão das leis, de tirar essa vida. E como? Cortando como se fosse o cordão umbilical lá quando nós nascemos da nossa mãe. Então ele vem e corta, mas corta o quê? Corta esse cordão, que nós chamamos de um cordão de prata, ou seja, que está ligado a essa parte física, onde corta a energia. Então essa seria a morte, uma questão esotérica. E essa questão, porque quando corta o cordão de prata, ele corta essa questão da conexão com o corpo vital. Ou seja, o corpo físico nosso, ele acaba sendo desconectado dessa extensão que é o vital, e essa energia, essa parte etérica, ela acaba saindo e vai morrendo aos poucos, a defunção que você citou. É por isso que é o semi-etéreo, que é o cemitério, tem toda essa conexão, e a morte, por assim citou, para sair do ventre, já é cortado um cordão, para sair dessa outra questão, que é um outro ventre macro, corta novamente. E é desconfortante por quê? Porque o ego ele tem apego ao mundo tridimensional. Então ele não quer sair daqui. Isso causa desconforto. Para a consciência, ela está sempre e esteve, em todos os tempos, ela é eterna, além da eternidade, e para ela não tem desconforto nenhum, porque a morte e a vida são duas extremidades de uma mesma coisa. Como a gente falou dentro de um contexto da dualidade, então ela vai a morte para um lado e a vida para o outro, mas é o encontro da mesma coisa para aquele que tem a capacidade e consciência de compreender isso. Esse, claro, é um tema delicado. Nesse episódio, os objetivos principais é a gente eliminar algumas fantasias, principalmente no âmbito espiritual, que se cria a respeito da morte. Hoje em dia existe muito isso e que traz um certo consolo para as pessoas, aquele que teve algum familiar, algum ente que faleceu. Só que a gente precisa trazer clareza. Então, até esse episódio de hoje gerará outros episódios que a gente vai falar sobre esse assunto. E falar sobre a morte física é uma boa base para que justamente a gente elimine quais fantasias. A primeira é sobre o que tem após essa morte. Hoje em dia fala-se muito em várias vertentes, várias linhas espirituais, que às vezes traz certos consolos, mas ao mesmo tempo não traz a verdade. Então, o Sidney falou um ponto importantíssimo para esse começo de conversa, que é esse sofrimento que advém com a morte. Quando a gente passa a compreender, pegando como um exemplo a morte de algum conhecido nosso, a nossa própria morte também, mas colocando nesse aspecto externo, a gente precisa entender que lá atrás, numa outra existência, há toda uma espécie de um cálculo
a respeito do que foi a minha vida anteriormente, do que foi a minha existência anteriormente, e eu venho para essa existência com hora e data marcada para esse falecimento, que pode ser alterado à medida que eu vou fazendo um trabalho interno. Mas, quando eu vou me atendo às minhas próprias obras, aí eu consigo ter uma clareza maior a respeito desse aspecto da morte. E vou tratando as pessoas de uma maneira diferente, compreendendo a morte e respeitando ela. A partir do momento em que eu tenho esses sofrimentos com a morte, eu já estou dizendo, como o Sidney bem citou, eu já estou dizendo que eu estou apegado. Eu estou apegado a pessoas, eu estou apegado a sensações que gerava, seja o familiar, seja algum conhecido. E é justamente isso que nos causa sofrimento, que a gente vai precisar se desapegar. É algo que precisa, daí já é um próximo episódio, mas é algo que precisa morrer dentro de nós. Mas compreender o processo da morte é importantíssimo para tudo que vem posteriormente nos próximos estudos. É fundamental isso que você está colocando, porque assim, é temido a morte, porque a maioria sabe aqui que é dentro da mente, ela teme o desconhecido. E como desconhece o que vem depois dessa morte física, né, por falta dessa consciência, aí vem esse temor. Temor de um inferno, outras numa questão de fantasia de um céu prometido, enfim. Aí, não tendo essa consciência, eu quero afastar a morte o quanto mais longe de mim possível. E toda essa questão, a gente sabe que nossos filhos, nossa esposa, esposo, familiares, eles não são nossos, não pertencem a nós. Nós não viemos com eles. Então, da mesma forma, a gente vai ter que aguardar o tempo e espaço que cada um tem no momento de sua morte. Mesmo sabendo disso, a gente se apega. E se a gente, em vez de se apegar, tivesse a questão do amor, a gente não iria sofrer dessa forma. Porque aí o amor é consciência, e essa consciência, ela sabe que aqui é simplesmente uma roupa, onde é feita essa troca. Muitos acreditam em uma vida que só nasce uma vez e morre, mas a gente tem todas as existências. E todas as existências a gente começa a enxergar e ver que é como o dia e a noite, que é uma questão de uma vida e uma morte. A própria respiração no alento de vida e morte. Então, todos esses aspectos que a gente vê aqui no dia a dia se torna tão comum dentro da consciência que você já não vai mais ter esse desconforto e esse medo da morte. E saber que a morte em si, ela é o segredo da vida. Até quero aproveitar a fala tanto do Sidney quanto do Lincoln, principalmente nesse contexto das consequências emocionais em relação à morte, onde geralmente as pessoas vivem, né, o que a gente conhece por luto. Então, quando você fala em luto, né, até a própria palavra em si, ela já traz de uma forma, claro, superficial, mas ela está falando do quê? De uma luta. E essa luta seria por quê? Porque não tem-se uma aceitação em relação à morte. Porque não tem uma compreensão. E por que essa pessoa fica lutando? Porque como assim tiraram de mim? O que aconteceu? Então, não tem essa compreensão, a pessoa fica naquela luta. E é claro, de uma forma inconsciente, mesmo que a pessoa seja, né, religiosa, tenha um conhecimento, morreu, vai pro céu, como as pessoas falam. Tá, mas se for pro céu, então a pessoa tá bem? Por que eu tô chorando? Por que eu fico aflito? Por que surge esse desconforto, como a gente vem trazendo? Devido a essa não compreensão em relação à morte. E eu tô lutando contra o quê? Contra as leis. Eu tô dizendo assim, como Deus, você me tira uma pessoa que eu gosto tanto e me leva ela, não aceito. E vou ficar lutando. E esse luto, é claro, né, a gente sabe que ele tem uma relação totalmente ligada com essa dependência emocional que nós temos em relação às pessoas. Claro que num contexto, né, simples, a gente diz assim, tá, mas o que é esse até apego, né, como as pessoas usam? A gente olha para um físico, né, a fisionomia, o comportamento da pessoa, o acolhimento da pessoa, ou até a agressão da pessoa, e é isso que deixa a gente ligado a essa energia.
Depois da energia eu não tenho mais. Então, numa dependência emocional, eu fico dependendo daquilo. E se eu conflitei e essa pessoa acabou sumindo, né? Olhar assim do senso comum, e agora, como é que eu vou resolver isso? E aí eu vou lá no túmulo e fico lembrando, puxa, por que eu não resolvi? Então vem todo esse sofrimento aí que nós conhecemos como o emocional. E a própria morte em si de um conhecido, alguém, enfim, ela traz um grande convite para ver onde que estão os meus apegos. Fazer uma reflexão. Porque sofri com a morte de alguém, eu preciso observar por que exatamente eu estou sofrendo. O que é que está me gerando esse sofrimento? Porque, se essa pessoa que faleceu, eu estou sofrendo com isso, tenho algumas questões que não estão trabalhadas em mim, eu dependia tanto dessa pessoa, emocionalmente, principalmente, porque é aí que vem, né? Aí que começa, porque senão eu não saio, eu fico patinando nesse sofrimento e começa um problema maior. Eu já tenho algo que eu não lidei e eu vou, sem perceber, buscando substitutos, coisas para substituir. Um exemplo bem simples. Uma pessoa que tem um animal de estimação. Falece aquele animal de estimação, imediatamente ela busca outro para substituir. Ou busca outra questão. Pessoas que terminam um relacionamento, nem falando da morte física em si, mas já entram em outro relacionamento para substituir. Então, o que está acontecendo internamente? O que está faltando que eu estou buscando em outra pessoa? Eu colocaria que está faltando morrer em si mesmo, né? Que aí é uma morte mística que a gente vai falar em outros temas, porque em vez de você ficar aguardando a questão da morte e empurrando a morte, você vai morrendo dia a dia, até você vencer e matar a própria morte. Esse é o contexto, né, dentro da parte esotérica, onde você vence a morte matando a morte. E aí você vive a vida eterna, né, conscientemente. Sim. E esse desespero que a gente tem quando perde alguém, ou até mesmo quando reflete a morte para nós mesmos, eu tenho para mim que é essa questão que a gente também está perdendo tempo, né? Se fica só pensando nisso e temendo essa morte, eu tô deixando de fazer esse trabalho também, porque eu fico pensando em algo que é um processo natural e que vai acontecer, não tem como fugir disso. Só que se eu consigo colocar essa consciência à frente desse temor, né, da morte, eu consigo fazer um trabalho totalmente natural, como o Sidney falou, que é combatendo a morte com ela mesma. Então, o caminho começa a se tornar mais amplo quando a gente entende que esse apego, ele é essa coisa superficial, porque eu tô perdendo tempo com aquilo ali da mesma forma, né? E vocês comentaram sobre a defunção. Qual que é o significado do oculto da defunção? Então, nós quando nascemos, então a gente vem com toda uma energia. Essa energia, até a gente traz um olhar para o prótilo, ou seja, uma semente super concentrada de energia, que nesse caso do nascimento, né, ou melhor, de uma concepção até chegar ao nascimento, é o próprio esperma, onde ele já tem todo esse projeto de um corpo ali, ou seja, ele desabrocha essa energia lá, cria-se, né, o que a gente chama de um corpo vital. Esse corpo vital, ele vai se desenvolvendo até certo ponto, depois ele acaba adentrando numa retrogênese, ou seja, começa a perder a vitalidade. E chega num contexto bem natural de se ter uma morte. Depois que nós morremos, ou seja, desconectado desse corpo vital, né, o nosso corpo físico, ele, né, como a gente sabe, ele pode ser incinerado, ele pode ser enterrado, né? Por quê? Porque não tem mais essa função. Ou seja, o que eu tinha para fazer com esse físico, que cada um tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser. Claro que dentro da gnose a gente olha para o físico como algo assim primordial para se fazer um trabalho psicológico, porque nós temos vamos dizer assim, uma empresa aqui que ela tem todo o material, tem todas as ferramentas que nós precisamos para fazer uma transformação e criar, né, os corpos sutis, como a gente chama, que, né, nós vamos ver isso em outro episódio.
Mas a partir do momento que esse corpo ele entra em defunção, ou seja, ele não tem serventia mais, né? Claro que para uma parte anímica, ou seja, uma parte de movimento. Aí que nós passamos por esse processo, né, que é a morte. E que, para a mente, é uma perda. Mas, né, voltando lá, nesse olhar bem do senso comum, para a questão espiritual é um ganho, né? Porque recebeu alguma coisa lá. E aí que nós temos que olhar, né, realmente para essa função desse corpo e realmente utilizar ele, né, para esse contexto. Então, Horacides, falando sobre essa vitalidade, que é aquela questão, né? O que acontece quando você morre? Cortando o cordão de prata, né, faz essa desconexão dessa vitalidade. Essa vitalidade, esse nosso corpo etérico, né, que é o vital, tudo que você processa de alimentos, tudo que você come, essa máquina, que é um laboratório, né, em movimento, ela transforma toda essa energia para esse vital que faz a reparação desse físico, né, e dá toda essa questão aí de animação para que a gente faça aqui o nosso viver, a nossa existência. Uma vez cortado ele, acaba essa função de fazer a reparação e o corpo físico simplesmente, como a Aracides falou, ele volta para a Terra e é feito, né, tanto uma incineração ou feito um enterro, aí depende de cada culto, de cada cultura, né, porque ali não tem mais nada. Esse corpo ele foi, né, e acaba saindo. A personalidade por si só também, como não tem esse alimento mais, ela vai também pouco a pouco desintegrando. E o vital, tão qual como foi cortado, tem esse restício e vai até sumir também junto ao corpo físico. E aí que a gente vê, né, que a persona ainda fica movimentando através desses apegos do emocional, dos familiares e tudo mais, que ficam ainda alimentando. Então, o certo é você já ir desvinculando, entender. É claro que é difícil, é um processo, falar é fácil, mas quando você passa, tem que prestar atenção, como o Lincoln falou, aonde dói, o que dói e o porquê que dói. Será que foi algo que eu deixei de fazer para a pessoa? Será que é algo que eu precisava ter feito? Enfim, é você eliminar aonde está doendo. Porque se você fica nessa dor e fica venerando ou indo levar flores, fazendo as questões de querer, após a morte alimentar, vai alimentar a persona. Porque a pessoa em si, desconectando esses egos vão para a quinta dimensão, essa essência, se tiver o direito, ela vai a umas férias, né? Ainda por direito, até voltar a uma nova matriz. Ou, enfim, ainda se tem muitos defeitos que não conseguiu nada de uma essência, algo que trouxe para a alma, algum restício, ela vai para esse submundo que se fala que são os círculos infernais, os 9 círculos dantescos, né? Indo primeiramente ao limbo e aguardando uma nova matriz, se assim for de direito. A gente vai entendendo toda essa parte do que acontece depois da morte, né? E assim como a morte assusta, mas a morte é o princípio da própria questão do nascimento. Uma semente, para nascer, ela precisa morrer. Porque se a semente não morre, ela não germina, não faz a germinação. E nós, da mesma forma, precisamos morrer em si mesmo, né? Que somos uma semente, para que nasça o real, né? Que é essa parte crística dentro de nós, essa questão que não é do tempo. Sai fora dessa rota. E aí tanto faz a questão corpórea ou qualquer outra questão que está em todo dentro de uma consciência. Isso é curioso porque pode surgir a dúvida para quem está nos acompanhando, justamente desse processo, quem faleceu, como você trouxe ali, como que faz esse preparo para uma nova existência. De maneira bem básica, a pessoa ela repassa toda a existência dela. Só que aí depende muito de um nível de consciência. A pessoa falece, ela vai repassar todas as cenas, de alguma forma, ela revive todas essas cenas que ela teve. Para quem tem um nível de consciência maior, esse processo é muito mais rápido. E aí, imaginem que cada cena, cada coisa que nós vivemos, ele fecha um cálculo. De positivo e negativo. Cada cena, cada coisa que a gente viveu, fecha um positivo e um negativo. Como assim? Porque é isso que vai para uma próxima existência me dar o capital necessário para uma existência.
Aí eu fui compreender algo que lá na minha infância já era uma dúvida. Por que tem pessoas que vêm para uma nova existência e rapidamente falecem? Porque tem umas que vivem durante muito tempo, e às vezes vivem durante muito tempo cometendo atrocidades. Que justamente elas têm um capital, que a gente dentro da gnose a gente chama de um capital de Dharma, lá de uma existência anterior para essa nova existência. Também o contrário também acontece. Puxa vida, mas essa pessoa era tão boa e faleceu tão rápido. Mas é que a gente tem que olhar. Primeiro a gente tem que olhar o que é o bom, né? Mas para todos os efeitos a gente tem que olhar lá atrás. Tem todo um histórico. Eu posso estar com 33 anos aqui nessa existência, mas nós somos muito mais antigos. A gente tem muito mais histórias aí para trás. Quando a gente vai compreendendo que cada cena que a gente vive vai fechando essa soma de questões positivas ou questões negativas, a gente entende essa aproximação ou distanciamento de uma questão da morte. E a nossa própria saúde física, que está totalmente atrelado com a questão da morte. E quais são os processos relacionados à consciência e à essência após a morte? Então, Amanda, como nós estamos aqui tratando de algo relacionado à morte, é claro que tem coisas que não morrem nesse processo. Que daí seriam 3 coisas, na verdade. Uma é relacionada ao pensamento, uma outra é relacionada à essência e outra à consciência. Então, pro pensamento, depois dessa morte ou essa defunção física do corpo físico, os pensamentos em si, eles ficam aguardando por um próximo retorno, até como o Sidney falou anteriormente lá, no processo de reexistência. Ou seja, são coisas não resolvidas que voltam para serem resolvidas, para fechar aí essa engrenagem mecânica, que é a própria vida. A essência, como ela está fragmentada dentro desses pensamentos, então eles precisam do quê? Precisam vir experimentar e ter essa compreensão para depois eles não morrerem mais também, ou seja, essa síntese de fechamento. Claro que essa resolução relacionada ao pensamento é o quê? Não só de se pagar pelas consequências das ações, mas de compreender que são repetições e não repetir mais. Aí realmente não morre mais. Mas se eu tão somente pago por um crime que eu cometi, eu só estou pagando o crime, mas não tem ainda uma compreensão. E a consciência, claro, pelo fato dela já ser algo sintetizado, ou seja, já tem essa resolução, então ela não morre. Então ela permanece sempre, nesse sentido, viva realmente. Exatamente, esse ponto que o Assis trouxe é bem interessante porque aí entendemos o motivo de estarmos retornando várias e várias existências, porque repetindo os erros, tem gente que fala que a vida parece que tem os déjà vu, e esse déjà vu é a própria repetição incessante que ela vem tendo, até resolver. Quem não resolveu, a natureza por si só vai tragar e fazer esse ascenso de involução por ela própria. É aquele que tem consciência, já consegue sair dessa roda, sair desse tempo, porque a própria persona, o corpo físico, nosso vital e os egos, eles estão dentro desse tempo. A consciência não, ela está além, ela transcende o tempo. Aí a gente não precisa mais desses retornos que começam a fazer essa síntese. A questão de analisarmos de uma forma diferente. Muitos correm durante a vida toda querendo uma aposentadoria. E essa aposentadoria, quando chega, não sabe o que se faz e não consegue parar. E muitos dentro dessa vida ficam relutando contra a morte, com esses medos, temores, por não entender ela. Ao mesmo passo que você pode se aposentar em pequenos espaços de tempo durante toda a vida e viver a aposentadoria, o trabalho em conjunto, ao mesmo ponto vivendo e morrendo, até chegar e você vencer essa morte. Dentro desse tempo, quando você chega a essa hora, você já venceu a morte, porque você já morreu em si mesmo. E é a morte mística que a gente vai citar em outros episódios. A gente entende que a própria questão do anjo da morte, que é o Orifiel, é o mesmo contexto do anjo Gabriel, que é o anunciador. Então, são 2 anjos que a gente teme por desconhecimento. O que fica claro, então, aqui nesses estudos é que
quando nós morremos, nosso corpo físico ele perde essa função, o nosso corpo vital ele falece, nem diria o corpo vital, mas a vitalidade que tem nesse corpo, ele vem a falecer, e a nossa personalidade. Por exemplo, foi uma pessoa famosa numa existência anterior, não volta necessariamente aquela pessoa famosa, mas traços dessa personalidade, ou seja, aquilo que foi criado de egos, aí isso vem, esses pensamentos. E aí vem o link do que vem para uma próxima existência. Vem a essência, justamente essa semente de alma que a gente tem, vem aquilo que eu criei de consciência nessas existências anteriores, mas vem todos esses pensamentos, toda essa carga criada lá atrás. E duas provas básicas desses pensamentos que foram criados, que a gente percebe, é como a criança, ao nascer, com o passar do tempo, falamos em episódios anteriores, vem essas tendências, uma criança mais violenta, uma criança que tem aspectos comportamentais diferentes. Então isso já é uma grande prova de que tem algo aí atrás, que precisa se tornar consciente. E uma outra questão é o próprio aspecto físico das pessoas. Como que elas vêm com alguma doença, alguma deficiência, o tempo de vida que a gente já mencionou anteriormente. Tudo isso é consequência desses pensamentos criados. Então, além de tudo que foi criado nessa existência, fica essa soma do que precisa ser criado como consciência numa próxima existência, claro, se a pessoa se ater a um trabalho como esse. Por isso que vida e morte são esses aspectos de uma mesma coisa. E quanto mais pensamentos eu tenho, mais propenso eu estou a mortes prematuras, a os karmas já mencionados e assim por diante. E é bem importante que nós compreendamos, de primeiro momento entendamos que entender todo esse processo, né, como o Lincoln vem trazendo, nós estamos falando aqui em relação à morte, até dentro de personagens aí mitológicos, traz-se lá o Caronte, que é o barqueiro da morte, onde ele passa, né, o sujeito lá que faleceu, ou seja, essa parte dele que sobrou, ou seja, os pensamentos, para atravessar com esse barco, né, para o outro lado lá do rio. E ele exige uma moeda. Essa moeda, é claro, é o nosso mapa genético, ou seja, vai passar por uma outra existência. E por que vai passar por uma outra existência? Porque tem coisas que ainda não foram resolvidas. Então, essa engrenagem da ação e reação precisa ser fechada. E para ser fechada, né, tem 3 formas de se fazer isso. A primeira, de uma forma efêmera, só que retorna, né, falando de existência, eu morro, agora está tudo resolvido. Não, volta, você precisa resolver, essa engrenagem precisa fechar. A segunda é de um padecimento voluntário, ou seja, eu vou eliminar essas engrenagens da ação e reação, porque se eu fiz, eu preciso resolver aquilo. E num final, que é o mais doloroso, aí entra o que a gente chama de segunda morte, que daí é a questão do inferno, né, como a religião coloca. E o inferno o que é? Essa pressão, ou seja, vai ter que ser resolvido isso na força, ou seja, na lei, que num contexto simbólico é colocado como fogo. E com o fogo não tem como lidar, ou seja, com a lei não tem como. É um acerto de contas que vou ter que passar de um jeito ou de outro. Sim. Então, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, para a gente não temer a morte, é só com a consciência. Sempre com a consciência e entender por que a gente tem tanto medo dela, né? Porque não tem essa consciência do que eu tô apegado. O que ficou muito claro nesse episódio de hoje? Por que existe o sofrimento? Porque existe o apego. As pessoas confundem muito apego com amor.
E é totalmente distinto uma coisa da outra. Enquanto existe apego, a pessoa ela não teve compreensão, não teve essa consciência que você mencionou. Então vai ter o sofrimento. Né? Então, até as pessoas se perguntam, mas como assim se apegar à dor? Sim, é muito comum se apegarem à dor. E mostra o quê? Eu estou orbitando em torno de alguém, estou orbitando em torno de algo que quando sai desse cenário eu me torno errante. Porque não tem um centro de gravidade permanente na consciência. Por que eu não tenho? Porque eu não tenho consciência de mim mesmo. Então aí eu fico depositando a minha vida, né, os meus créditos de existência em outras pessoas. E o resultado disso vai ser sofrimento sempre. Só para a gente dar uma aprofundada, né, dentro disso que o Lincoln trouxe, porque instintivamente nós temos, né, de uma forma inteligente da natureza, esse instinto de sobrevivência. E quem que age através desse instinto de sobrevivência é o pensamento. Ele é um animal dentro de nós que ele não pode morrer, então ele vai fazer de tudo para continuar vivo. E nós, claro, passando por diversos tipos de experiências, a gente começa a perceber que são repetições de coisas que, tá, mas e se eu não temer mais isso? Ah, já tem um enfrentamento. Então nós vamos dando o quê? Consciência para esses pensamentos. E aí não tem mais esse temor. Então é muito fácil a gente falar assim, ah, eu não tenho medo da morte. Mas quando um carro ou uma buzina, alguma coisa, né, a pessoa se assusta. Isso é instintivo. É esse medo que a gente precisa eliminar. Daí a pessoa chega assim, olha, eu vou te matar. Mas não tem problema. Por quê? Claro, quem já eliminou esse medo da morte. Porque ele sabe que não morre. E quem vai morrer é tão somente um corpo. Aí que tá esse apego até que o Lincoln colocou. Ou seja, nossa, eu vou morrer e as minhas coisas e as pessoas e o, né, dinheiro e sei lá, várias situações, aí eu tô preso àquilo. Mas se eu tenho esse amor, ou seja, se eu tenho essa consciência, eu já eliminei essa morte. Porque eu sei que eu, né, vim para esse mundo sem nada e vou sair dele sem nada, então não ganho e não perco nada nesse sentido. E até questão, se for morrer, vou morrer hoje. Qual é a minha sensação, reação disso tudo? O pessoal até vê esses restícios porque sabe que a morte ela é um contexto natural e tudo que nasce morre, a gente sabe disso, né? Exceto a consciência, que aquele faz um trabalho que aí é eterno, né? Mas dentro dessa questão, quando advém isso, procuram fugas, né? Correria no trabalho, porque não quer pensar nada disso. Ou bebida, comida, tudo que a natureza proporciona para ficar linkado e com ela aqui no comando. Então faz de tudo para não pensar nesses pormenores, né? Não saber o porquê que vem aqui, o que está fazendo e para onde vai. E dentro dessa correria toda, a morte está esperando de qualquer forma. Sim. E mais uma coisa que é, mano, né, para agregar um pouquinho mais aqui essa questão da morte, é o medo que nós temos, de alguma forma ele está relacionado com o medo da morte. Então a gente, mas é um simples inseto que me picou, tenho medo. É ferroada? Não, tudo bem, tem a ferroada, mas o que isso pode causar? Uma doença e tal, e vai chegar no final, eu vou morrer. E eu lembro que numa apresentação que eu estava fazendo, eu trouxe esse contexto do medo e dei uma instigada assim nas pessoas que estavam me ouvindo e falei, olha, eu não tenho medo de nada. E as pessoas, né, já, como assim não tem medo de nada? Não tenho medo de nada. Mas e medo de doença? Não tem. É morte? Não tem. Aí um senhor se inquietou e falou assim, como que não tem medo? O medo é uma questão instintiva de preservação da vida e, né, argumentando. Eu falei, mas mesmo assim não tenho medo. Aí ele até se propôs a levantar e ser retirado. Eu falei, não, calma aí. Eu falei, não tenho medo mesmo, eu realmente não tenho. Mas eu sinto medo. Então, se eu falar que tenho, eu vou ficar com esse medo pra mim. Então, eu até falei pra ele, se eu não sentisse medo, como é que eu ia compreender as pessoas, o medo, né, a fobia, sei lá, qualquer outra questão ligada a esses medos.
Eu preciso sentir, mas eu sinto depois, olha, pronto, já passou. Então algo que a gente precisa realmente investigar, elaborar dentro de nós esses medos para que eles não fiquem nós não ficamos nos cercando aí com mecanismos de defesa e não querer morrer. Exatamente. E por aqui finalizamos mais este episódio. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais e curta e siga o nosso canal aqui no YouTube. Até uma próxima e paz inverencial. Paz inverencial, até a próxima. Paz inverencial, até a próxima. Paz inicial e até a próxima.